na série As 7 Igrejas da Ásia. Nesta oportunidade vamos pensar sobre a segunda igreja mencionada neste texto de Apocalipse capítulo 1, no verso 11. O que você recebe, João, escreva para as 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Neste momento, então, pensemos na segunda igreja, a igreja de Esmirna, a igreja que vai dos anos 101 a 316 depois de Cristo. É a igreja dos imperadores de Roma. É a igreja dos grandes imperadores que massacraram a igreja, que torturaram a igreja. É a igreja de Domiciano, a igreja do imperador Trajano, o imperador Nero, o imperador Calígula. A Bíblia diz que, em Apocalipse 2, verso 10, diz que virão dias de perseguição contra a igreja. Viriam 10 dias de perseguição contra a igreja. E estes 10 dias se referem a 10 imperadores romanos que vão numa sequência até chegar Constantino, o imperador que teria se convertido. Porém, esta igreja, ela marca o período destes imperadores que torturaram, que mataram os cristãos. Portanto, esta igreja de Esmirna é a igreja sofredora, é a igreja que tinha que adorar a Deus nas catacumbas, é a igreja que pagava com as suas próprias vidas. Os cristãos eram mortos nas arenas, nas cruzes, queimados na fogueira, comidos por grandes feras, eram mortos nas masmorras e eram enviados para os exílios, para os lugares de escravidão e de tortura, como João, que estava neste lugar chamado a Ilha de Patmos. Portanto, quando nós olhamos o texto de Apocalipse capítulo 2, dos versos de número 8 ao 11, nós vamos ver então a história desta igreja, a chamada igreja de Esmirna, a igreja sofredora, a igreja que tinha ali que pagar com as suas próprias vidas e adorar a Deus em lugares muitas vezes escusos, em lugares como cemitérios e assim por diante. Neste momento, como dissemos agora, inclusive o pastor João também já tinha sido morto. É maravilhoso nós sabermos pela história da igreja que no final da vida de João, ele foi libertado da ilha de Patmos e ele voltou para a cidade de Éfeso, onde ele ali pastoreou, onde ele, na hora da morte, disse as suas últimas palavras: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Agora, o grande João também já partiu, já foi descansar com o Senhor. E é neste momento que servos de Deus estão vivendo um grande momento de luta. É o momento da igreja de Esmirna, como dissemos, que vai do ano 101 a 316 depois de Cristo. Logo em seguida, então, vem o período da terceira igreja, chamada de a igreja de Pérgamo. Está aí no livro de Apocalipse, capítulo 2, dos versos 2 em diante, mostrando então dos versos 12 até o verso de número 17. Esta igreja de Pérgamo, ela vai dos anos 316 até o ano 500 depois de Cristo. Esta agora é a igreja do favor imperial. É neste período, depois dos anos 300, que Constantino teve um sonho, uma visão, e nesta visão ele viu uma cruz e ele ouviu uma palavra. E a palavra que ele ouviu foi: com este sinal
tu vencerás. E então Constantino também agora se diz cristão. Ele entra para a igreja e aí começa a haver um momento de casamento terrível da igreja com o governo, da igreja com o império. Portanto, quando pensamos nesta terceira igreja, a igreja de Pérgamo, esta é a igreja do favor imperial. É a igreja em que a igreja e o Estado estão andando de mãos dadas. É neste momento que a igreja começa a buscar a idolatria. É neste momento que a igreja começa a se prostituir. E a igreja começa a seguir as falsas doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, como diz a palavra de Deus neste texto de Apocalipse 2, dos versos 12 ao 17. A igreja então deixa de ser chamada cristã e passa a ser chamada de católica, isto é, universal. Agora ela é obrigatória e quem não se curvar vai sofrer nas grandes cruzadas, que era o Império Romano junto com a igreja, chegando naquele país e dizendo: você vai se dobrar ao catolicismo ou então você vai sofrer as consequências. E aí tinha as grandes guerras. A cruzada quer dizer guerra. Queridos amigos, é no ano de 325 depois de Cristo que acontece então o primeiro dos chamados 7 concílios de Niceia. É neste momento que a igreja oficial ela começa a se descambar para o ecumenismo. Como dissemos, agora igreja e Estado não são mais opositoras uma da outra, um do outro, mas agora começam a andar juntos, e é neste momento que começa uma terrível perseguição, não mais do Império Romano, não mais, vamos dizer, da força política, mas agora é a própria igreja que começa a ganhar força, a se tornar uma máquina, e ela começa a perseguir os outros cristãos que não se submetem à sua orientação. É neste momento que começam então a surgir grupos que chamamos de grupos antes ou agentes da reforma, agentes da pré-reforma. Neste tempo, vários servos de Deus antes de Lutero surgiram. Aqui estamos ainda entre os anos 300 e 500 depois de Cristo. E no meio deste tempo surge o grupo denominado de anabatistas. Aqueles que dizem não ao batismo da igreja oficial. Aqueles que não aceitam andar de braços dados com o império. Aqueles que não aceitam adorar as relíquias. Começa um período de trevas na história da igreja. Como dissemos então, vão surgindo os chamados anabatistas. Estes anabatistas, eles tiveram nomes diferentes, mas eles defendiam o que chamamos de princípios bíblicos. Os 7 princípios bíblicos dos batistas ao longo dos séculos. Portanto, surgem os anabatistas. Desde os anos 300, desde os anos iniciais, estes servos de Deus têm muitas vezes sido dizimados ao longo da história. Quando falamos então, independente do nome que tiveram, mas do grupo de doutrinas que guardaram, que nós veremos daqui a pouco quais são estes princípios, estas doutrinas. Mas nos lembramos dos anabatistas, por exemplo, chamados de montanistas, aqueles que eram liderados pelo pastor Montano, isso lá no ano 156 antes de Cristo. 156 depois de Cristo, do ano Domini. Logo em seguida nós temos os anabatistas chamados de novacianos, liderados pelo pastor Novácio. Isso estamos falando do ano 251 depois de Cristo, do ano Domini.
Em seguida, tivemos os anabatistas chamados de donatistas, aqueles que eram liderados pelo pastor Donato. E quando pensamos nestes que viveram pelos anos de 311 depois de Cristo, logo depois temos os paulicianos. Estes servos de Deus foram chamados assim porque seguiam as doutrinas e as orientações de Paulo. E estes tais, os paulicianos, eles viveram pelos anos 600 depois de Cristo. Logo em seguida nós temos os valdenses, que eram liderados pelo pastor Valdo, lá pelos anos de 1184 depois de Cristo. Estes tais, eles foram excomungados, ou seja, banidos, escorraçados, aonde eram encontrados, eles eram mortos por toda a terra. Os batistas, então, pareciam estar dizimados, os anabatistas, ou seja, aqueles que diziam não. Ana quer dizer não, anacrônico ou analfabeto, que não tem o alfabeto, anabatista, que não aceita o batismo da igreja oficial. Portanto, estes anabatistas sumiram do mapa. Onde estão? Sumiram. Nos anos de 1600, eles reaparecem na Holanda, agora já com o nome de batistas. E estes servos de Deus têm prosseguido o seu caminho ao longo dos séculos. É interessante a palavra que está escrita na Enciclopédia de Edimburgo, um autor presbiteriano. Veja o que ele diz. Os nossos leitores percebem agora que os batistas são a mesma seita dos cristãos que antes foram descritos como anabatistas. Realmente parece ter sido o seu princípio dominante desde os tempos de Tertuliano até o presente. Uma coisa interessante é que Tertuliano, ele nasceu exatamente 50 anos depois da morte de João. Então, este autor de origem presbiteriana, ele escreveu nesta enciclopédia de Edimburgo, dizendo que aqueles batistas que existiram, que diziam não às práticas do império, não às práticas da igreja oficial, eles existiram desde 50 anos depois de Cristo. Ainda uma outra palavra, o cardeal Rouses, um católico, em 1524, ele era o presidente do Concílio de Trento, e ele escreveu o seguinte: não fosse o fato de terem os batistas sido penosamente atormentados e apunhalados durante os 12 últimos séculos, eles seriam mais numerosos, mesmo do que todos os que vivem antes ou que viveram antes da Reforma. Veja só o que ele diz: nos 1200 anos que precederam a Reforma, Roma atormentou os batistas com a mais cruel perseguição que se possa imaginar. Esta palavra, ou são palavras do cardeal Rouses, católico, no ano de 1524. Ainda uma outra palavra que nos convém lembrar nesta oportunidade: o testemunho de pessoas como Isaac Newton assim escreveu: os batistas são o único corpo de cristãos que nunca tiveram similitudes com Roma. O Monsenhor Luterano escreveu o seguinte: antes de se levantarem Lutero e Calvino, estavam ocultos em quase todos os países da Europa pessoas que seguiam tenazmente os princípios modernos dos chamados batistas holandeses. Quais eram, portanto, estes princípios? Quais eram os princípios que os batistas, ao longo dos séculos, defenderam, guardaram? Primeiro princípio, a Bíblia como única regra de fé e prática. Segundo princípio, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mediador das nossas vidas. Terceiro, salvação exclusivamente pela graça de Cristo. Quarto, batismo por imersão de pessoas adultas e convertidas. Quinto, autonomia da igreja local. Sexto, separação entre igreja e Estado. E sétimo,
sacerdócio universal dos crentes. Cada crente é um sacerdócio. Por causa destes 7 princípios, servos de Deus ao longo dos séculos morreram. Estamos então no período da terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Vamos ver o que acontece nos outros períodos com as outras igrejas deste grupo de 7 que estamos pensando neste tempo. Que Deus te ajude e que Deus nos ajude a sermos agentes de verdadeira reforma. Deus nos ajude.